Marcos perdeu tudo em um trágico acidente, mas uma reviravolta inesperada trouxe esperança à sua vida. Quando o destino os reuniu novamente, o que aconteceu foi surpreendente e emocionante. Será que o futuro reserva uma nova história para esse menino? Você já experimentou um reencontro tão comovente? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Amanda adorava cozinhar. Ela nem se lembrava quando isso começou, simplesmente em um belo dia, todos começaram a dizer que a comida dela era extraordinária e muito saborosa. Parentes, amigos e conhecidos sempre esperavam ansiosamente por algum evento para desfrutar plenamente dos sabores únicos que ela criava. A apresentação original e a conversa agradável eram marcas registradas de Amanda, que não era apenas uma excelente cozinheira, mas também uma pessoa maravilhosa, gentil e prestativa. Ela morava com os pais em um condomínio de casas, onde todos se conheciam. Aos 27 anos, já havia sido casada, mas o relacionamento não deu certo. Eles se separaram amigavelmente, não havia nada para dividir, e eles não tiveram filhos. Atualmente, ela estava recebendo a atenção de um colega de trabalho, Igor, mas a coisa toda era meio morna, sem entusiasmo. Amanda, você quer viver a vida inteira sozinha? Sua amiga, Sofia, comentou quando Amanda mais uma vez dispensou um pretendente, alegando estar ocupada ou cansada. Sofia, eu estou realmente cansada, e olha só, trabalho demais, Amanda respondeu, enquanto olhava uma nova receita que encontrou em uma revista antiga. Venha me visitar à noite e experimente essa receita aqui, ela convidou, enquanto mostrava a revista. Sofia revirou os olhos, ajustando a saia. Com os seus experimentos, logo não vou caber em nenhuma roupa, mas traga um pedaço para mim amanhã, disse Sofia, lambendo os lábios em um gesto de súplica. Ambas riram enquanto caminhavam para casa. Amanda era uma cliente conhecida no supermercado do bairro. Os vendedores já conheciam essa jovem simpática e às vezes guardavam para ela produtos que se esgotavam rapidamente antes que ela saísse do trabalho. Em troca, ela os presenteava com suas criações culinárias, geralmente bolos ou tortas, pois não dava para carregar uma lasanha inteira de uma vez. Um dia, ao pegar os produtos frescos, ela ouviu um alvoroço no setor das frutas e verduras, onde Hélio, um dos vendedores, estava. Pegue ele. Que menino malcriado! Pegou uma maçã sem lavar, gritava o senhor, enquanto um menino de uns 6 anos corria. Vai ficar doente assim. Amanda, que assistia à cena, ofereceu-se para pagar pela maçã, mas Hélio recusou gentilmente, elogiando sua bondade. É um menino de rua, provavelmente sem pai nem mãe, só estava com fome, ele explicou, suspirando. Eles conversaram mais um pouco, Amanda comprou frutas e verduras, e depois se despediu, seguindo para casa com as sacolas pesadas. No caminho, Amanda decidiu descansar em um banco no parque. De repente, uma voz infantil a surpreendeu. Você vai comer tudo isso? Era o mesmo menino que tinha roubado a maçã, olhando para ela e para as sacolas com olhos famintos. Meu Deus, você me assustou. Eu tenho pais, mas e você? Por que pegou a maçã no mercado? O menino, saindo de trás de uma árvore, respondeu que queria pedir, mas teve vergonha. Estou com muita fome, disse ele, baixinho. Mas roubar não dá vergonha? Perguntou Amanda, podendo ver melhor o garoto. Ele era pequeno, loiro de olhos azuis, magrinho e com uma covinha na bochecha esquerda, parecia tão infeliz. Você está com fome? O menino acenou confirmando com a cabeça. Venha comigo, vamos preparar algo para comer e você me conta tudo, disse Amanda, pegando suas sacolas e caminhando para casa, sem olhar para trás. Ela sabia que o garoto a seguiria. Quando chegaram em casa, Amanda percebeu que seus pais ainda não tinham voltado do trabalho. Seu pai era mestre em uma fábrica de máquinas, e sua mãe trabalhava no setor de compras do mesmo local. Amanda era filha única, e apesar de ser mimada, nunca foi egoísta, o que alegrava seus pais. Ela tinha um pequeno apartamento do outro lado da cidade, mas preferia a companhia dos pais na casa maior. Era mais divertido e menos solitário. Na cozinha, Amanda organizou as compras enquanto o garoto observava timidamente da porta. Qual é o seu nome? Perguntou ela, convidando-o a lavar as mãos. Marcos, respondeu ele, com prazer evidente ao lavar as mãos, como se não o fizesse há muito tempo. Marcos é um nome bonito.
Quantos anos você tem? Ela perguntou, entregando-lhe uma toalha. 6, mas vou fazer 7 logo, respondeu ele, sentando-se na beirada de um banquinho. Amanda lavou as frutas e colocou uma tigela cheia na frente dele. Coma um pouco enquanto preparo algo para nós, disse ela. Marcos começou a comer com tanto entusiasmo que Amanda temeu que ele se machucasse. Agora me conte, onde você mora? Quem são seus pais? Por que você rouba frutas no mercado? Enquanto ele falava, Amanda preparava uma refeição simples, mas nutritiva. Marcos era o filho mais novo de uma família que enfrentava muitas dificuldades. Sua mãe tinha 44 anos quando ele nasceu, e seu pai, 50. Ele também tinha um irmão mais velho, Mateus, que todos achavam ser o pai de Marcos devido à grande diferença de idade. A família era unida e amorosa, mas enfrentava muitos desafios financeiros. Em um dia fatídico, a vida de Marcos mudou drasticamente. Mateus, seu irmão mais velho, havia se casado recentemente, e todos costumavam passar os fins de semana juntos na casa de campo da família. Naquele dia, a esposa de Mateus precisou sair mais cedo devido a uma emergência no trabalho, e os demais decidiram retornar para casa à noite. Na viagem de volta, a mãe de Marcos estava no banco da frente ao lado de Mateus. Estavam todos alegres, cantando alto e rindo, quando de repente um caminhão entrou na contramão. Marcos acordou no hospital, com uma leve concussão e alguns machucados. Seus pais não sobreviveram ao acidente. Sobre Mateus, ele só descobriu mais tarde, ouvindo as conversas das enfermeiras, que seu irmão estava em coma, sem garantias de recuperação. A infância feliz de Marcos ficou para trás naquele acidente. Ele lembrava de mulheres desconhecidas que o consolaram no hospital, antes de ser levado para um orfanato. Não havia outros parentes próximos que pudessem cuidar dele, exceto uma avó muito idosa, incapaz de cuidar de um menino tão jovem. A esposa de Mateus nunca veio visitá-lo. No orfanato, Marcos enfrentou dificuldades, pois os garotos mais velhos eram cruéis, os mais novos choravam e faziam perguntas incômodas. Ele chorava também, mas somente à noite, no travesseiro, onde ninguém podia ver ou ouvir. Tentou fugir várias vezes, mas sempre era pego e castigado, ficando sem televisão por uma semana e forçado a ler jornais em voz alta. Uma das cuidadoras, mais gentil, trazia-lhe pãezinhos caseiros e poupava-o da leitura forçada. Recentemente, os levaram para uma excursão a um museu. Marcos, curioso, explorava os objetos em exposição e nem percebeu quando o grupo saiu sem ele. Quando notou que estava sozinho, sentiu uma pontada de alegria e saiu correndo, sem rumo. Escondia-se em casas abandonadas durante o dia e vagava pela cidade à noite. Às vezes, conseguia roubar um pãozinho na padaria ou uma fruta nos quiosques de rua. Uma vez, encontrou R$ 1.000 e foi ao supermercado, onde quase foi reconhecido por uma funcionária do orfanato. Fugiu a tempo, comprando pão velho, salsichas de qualidade duvidosa e uma garrafa de leite em uma loja. Comeu tanto que seu estômago doeu e quase pensou em voltar para o orfanato, mas a dor passou e ele desistiu da ideia. Marcos frequentemente voltava à casa onde morava com os pais, sentando-se no banco do parque próximo, olhando para a casa. Sabia que seus pais nunca mais sairiam por aquela porta, mas ainda assim esperava por um milagre. Naquele dia, a última parte dos R$ 1.000 havia acabado, e a fome o levou ao mercado onde pegou a maçã do vendedor idoso. Que história triste, Marcos, disse Amanda, enxugando as lágrimas enquanto observava o menino devorar a comida. Não coma tão rápido, ninguém vai tirar isso de você. Se comer muito de uma vez, seu estômago vai doer de novo. Marcos empurrou relutantemente o prato, que já estava quase vazio. Amanda explicou com calma sobre comer tranquilamente, permitindo que ele terminasse o que restava. Quer um chá? Ela perguntou. Marcos balançou a cabeça afirmativamente, seus olhos já pesados de sono. Logo ele estava dormindo, a cabeça sobre os braços cruzados na mesa. Amanda pensou em carregá-lo para o sofá, mas naquele momento, seus pais chegaram do trabalho. Filha, estamos de volta, anunciaram, entrando na cozinha. Falem baixo, disse Amanda, apontando para o menino adormecido. Os pais de Amanda trocaram olhares de surpresa e seguiram-na até a cozinha. Lá estava Marcos, dormindo profundamente, com um sorriso sereno no rosto. Pai, você pode carregá-lo para o sofá? Depois eu explico tudo, pediu Amanda. Seu pai levantou Marcos com facilidade, carregando-o para o sofá e cobrindo-o com uma manta.
Agora nos conte, quem é esse menino? Perguntaram os pais de Amanda. Ela contou toda a história que ouviu de Marcos. Sua mãe, emocionada, também começou a chorar. O pai, pensativo, mexia a colher no copo de chá. Acho que me lembro dessa história. Foi notícia em todos os jornais há um ano. Que reviravolta! E sobre o irmão dele, Mateus, nada se sabe? Perguntou ele. Bem, vamos descansar. Amanhã pensamos melhor sobre o que fazer, concluiu o pai, secando os olhos e levantando-se. Amanda decidiu dormir em um colchão no quarto com Marcos, caso ele acordasse assustado no meio da noite em um lugar desconhecido. No entanto, o menino dormiu profundamente a noite toda. Ela se levantou cedo, pois a cozinha era seu refúgio, e em meia hora, a casa estava preenchida com o aroma de bolinhos frescos e café. Marcos, ainda sonolento, apareceu na cozinha, puxando o nariz na direção da comida. Achei que fosse um sonho, disse ele, esfregando os olhos. Parece que você teve uma boa noite de sono, brincou Amanda. Vá lavar o rosto, o banheiro é no fim do corredor. Peguei uma escova de dentes azul para você e uma toalha com pinguins. Depois venha para o café. Marcos obedeceu, lavando-se rapidamente. Os pais de Amanda finalmente chegaram à cozinha e se depararam com Marcos saindo do banheiro, radiante, com os cabelos molhados e uma expressão satisfeita no rosto. Ao ver as pessoas desconhecidas, ele ficou paralisado, passando por uma montanha-russa de emoções. Surpresa, medo, indignação, e finalmente, desespero. Eles vieram me buscar? Como me encontraram? Não quero voltar para o orfanato, pensou ele, sentindo-se encurralado. Bom dia, jovem. Dormiu bem? Perguntou a mãe de Amanda, inclinando-se para olhar Marcos nos olhos. Sim, dormi bem, respondeu ele, ainda sem saber quem eram aquelas pessoas, mas sentindo medo indo embora. Ótimo, disse o pai de Amanda, bagunçando os cabelos do menino. Vamos para a cozinha. Em breve, todos nós nos conheceremos melhor. A mesa estava cheia de delícias, com uma variedade de alimentos deliciosos. Marcos não sabia para onde olhar primeiro. Havia sanduíches de diferentes formas e tamanhos, bolinhos minúsculos que cabiam inteiros na boca, omeletes, pães fresquinhos e xícaras. Ele estendeu a mão para tocar um pão redondo e quente, olhando surpreso para Amanda. Eu acabei de assar, disse ela, sorrindo. Passe manteiga nele. Marcos concordou e Amanda lhe ofereceu uma omelete. Enquanto todos se acomodavam à mesa, Amanda apresentou seus pais. Marcos, estes são minha mãe, Irina, e meu pai, Vitor. Os olhos de Marcos brilharam ao ouvir os nomes, sentindo-se um pouco mais à vontade. Ele sorriu, sentindo-se um pouco mais seguro e acolhido. Amanda e seus pais conversavam sobre o que fariam a seguir, preocupados com o futuro do menino. Eles sabiam que não podiam simplesmente deixá-lo ali indefinidamente, mas a ideia de enviá-lo de volta ao orfanato parecia insuportável. Talvez possamos contatar algum assistente social e explicar a situação, sugeriu a mãe de Amanda. Mas precisamos garantir que ele esteja seguro e bem cuidado. Aos poucos, Marcos começou a se abrir mais, contando detalhes sobre sua vida no orfanato e as dificuldades que enfrentava. Ele falava de como sentia falta dos pais, de como às vezes sonhava que eles ainda estavam vivos e de como acordava chorando ao perceber que era apenas um sonho. A dor de perder a família tão rapidamente ainda era muito presente, mas estar ali, com Amanda e seus pais, oferecia um consolo inesperado. A cada palavra, Amanda se sentia cada vez mais responsável por Marcos. Ela não podia imaginar deixá-lo voltar para a vida dura que levava antes de encontrá-la. Decidiu que faria o possível para cuidar dele, pelo menos até encontrar uma solução mais definitiva. A família toda se uniu em torno dessa missão, determinada a dar ao menino uma chance de ser feliz novamente. De repente, a campainha tocou. Quem será a essa hora? Resmungou Vitor, levantando-se para atender. Todos ficaram apreensivos, pois não era comum receber visitas tão cedo. Vitor voltou com um olhar perplexo e um homem jovem ao seu lado. O visitante estava claramente emocionado, segurando um choro desesperado. Mateus! Mateus! O menino gritava, agarrando-se às pernas do homem. O jovem pegou Marcos no colo, abraçando-o forte, as lágrimas correndo pelo rosto sem vergonha. Marcos também começou a chorar, sentindo uma onda de alívio e alegria.
Finalmente nos encontramos, disse Mateus, ainda segurando Marcos. Vitor, tentando conter a emoção, limpou os olhos enquanto ajudava Mateus a se sentar à mesa. Todos olhavam para ele, impressionados com a semelhança entre os irmãos, apesar da diferença de idade. Como nos encontrou? Perguntou Amanda, ansiosa. Foi pura sorte, respondeu Mateus, sem tirar os olhos de Marcos. Fui liberado do hospital uma semana atrás. Os médicos não acreditavam que eu sairia do coma, mas de alguma forma, meu subconsciente lutou. Quando o acidente aconteceu, eu estava consciente o suficiente para entender que precisava sobreviver, pelo bem de Marcos. Saí do coma há um mês, passei por reabilitação, e assim que fui liberado, comecei a procurar Marcos. No orfanato, disseram que ele havia fugido, mas já haviam colocado anúncios nos jornais, na TV e na internet. Peguei uma foto dele e mostrei a todos que encontrava. Decidi procurar nos bairros próximos à nossa casa, e no mercado, um vendedor idoso reconheceu Marcos e me contou sobre a garota que sempre comprava verduras dele e que havia visto vocês dois conversando na praça. E foi assim que cheguei até vocês. Enquanto Mateus contava sua história, o chá e o café esfriavam, e todos perderam a noção do tempo. Apesar de estarem atrasados para o trabalho, ninguém se importou. Aquele era um dos dias mais importantes de suas vidas. No decorrer das semanas seguintes, Mateus oficializou a guarda de Marcos. A esposa de Mateus, acreditando que ele nunca sairia do coma, havia seguido em frente e não se interessou em retomar o contato. Vitor e Irina oferecem ajuda aos dois, eles disponibilizaram o quarto de hóspedes para que eles pudessem ficar até que Mateus estabilizasse sua vida e assim poderiam ajudar a cuidar de Marcos, enquanto Mateus resolvia todas as pendências de sua família. Eles estavam felizes apenas em ter Mateus e Marcos por perto. Amanda continuou a cuidar de Marcos, enquanto Mateus se estabelecia novamente na vida. Os dias seguintes foram preenchidos com risos, aprendizado e uma nova rotina. Marcos ajudava Amanda na cozinha, aprendendo receitas simples e se divertindo com as tarefas diárias. Ele começou a frequentar a escola local, onde rapidamente fez novos amigos. Aos poucos, a sombra do passado começou a se dissipar, dando lugar a uma nova esperança e um sentimento de pertencimento que ele nunca havia experimentado no orfanato. Amanda sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas com a ajuda de sua família e a força do amor e da dedicação, sentia-se preparada para enfrentar o que viesse. Para Amanda, ver Marcos florescer foi uma recompensa maior do que qualquer outra coisa que poderia imaginar. Com o apoio e amor de Amanda e sua família, ele encontrou um novo lar, onde poderia crescer e prosperar, rodeado de pessoas que se importavam verdadeiramente com ele. O que ninguém imaginava era que o destino ainda planejava outra surpresa. Com a proximidade de Amanda e Marcos, Mateus começou a sentir uma admiração enorme por ela, que rapidamente se transformou em amor. Não demorou muito até eles se apaixonarem e ficarem juntos. Um ano depois, Vitor e Irina receberam a notícia de que se tornariam avós de 2 novos membros na família. Um neto e uma neta. Amanda estava grávida de gêmeos. E assim, a história de Marcos, que começou com tanta tristeza, começou a se transformar em um conto de resiliência e esperança, com a promessa de um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades, trazendo novos horizontes e formando novas famílias. Você faria o mesmo que Amanda fez, levando a criança para casa? Como você acha que reagiria ao encontrar alguém que pensou ter perdido para sempre? Qual foi o gesto mais inesperado de bondade que você já recebeu de alguém? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.